Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 13, do versículo 27 ao versículo 32. Números, capítulo 13, do versículo 27 ao versículo 32, que diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Agora no versículo 1 do capítulo 14 diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E essa passagem de Números, né, no livro de Números, aqui, se a gente for acompanhar, depois você lê com calma, versículo por versículo, do capítulo 12, que fala sobre 12 homens, né, que foram enviados por Moisés, direcionado por Deus, que o Senhor deu essa direção para Moisés, direcionado por Deus, para espiarem a terra, para mapearem a terra, para investigar. E foram separados 12 homens. E entre esses 12 homens que eram líderes, 2 deles eram, né, Calebe e Josué. Estava incluído entre esses 10 homens que foram, né, em obediência a Moisés, espiar a terra de Canaã. E Moisés, ele apresentou, né, o trajeto e o propósito, o qual eles iriam a essa terra, detalhadamente. E eles ficaram no período de 40 dias espiando, mapeando, observando, para trazer o relatório para Moisés. Eles foram totalmente pessimistas, como nós podemos ver, quando ele fala assim, porém o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortes, muito grandes, também ali vimos filhos de Anak, começou a trazer aquele relatório e o povo ouvindo, né? Porque o povo já estava naquela expectativa de poder entrar na terra, né, de Canaã, a terra prometida pelo Senhor. E de repente se deparam com um relatório totalmente desanimador, de pânico, de pavor. E o povo, quando ouviu isso, o povo chorou, começou a murmurar, porque eles, quando trouxeram esse relatório, não teve aquela visão assim, uma atitude assim, de fé, de trazer ali a memória, tudo aquilo que Deus já tinha feito, que estava até recente. Quantos milagres, quantas coisas que Deus fez. Naquele momento ali, eles falaram de uma maneira como se as promessas de Deus, porque Deus fez uma promessa ao povo.
A palavra de Deus. Então poderia ter gigantes, poderia ter o que for, mas se Deus prometeu, essa bênção iria acontecer. Só que eles foram totalmente desanimadores, foram totalmente negativos. E aquilo influenciou o povo quando ouviu aquilo e deixou aquilo contaminar o seu coração. Só que entre esses 12 homens, 12 não se deixaram levar por esse pessimismo. Pelo contrário, eles tiveram fé. E nós vemos aqui a atitude de Caleb, que quando ouviu aquele relatório, o povo se calasse naquele momento e ele começou a falar. E quando ele diz aqui no versículo 30, ele fala assim, subamos animosamente, com alegria, com festa. Aí diz assim, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele já tinha convicção, ele tinha certeza. Olha que diferença daqueles homens, que em sua maioria estavam falando de algo assim para desistir, que não ia ter jeito, que não ia conseguir. E de repente ali se levanta Caleb, que estava entre eles, porque o que aqueles 10 homens viram, e aqueles homens falaram aquelas coisas desanimadoras, Caleb falou totalmente o oposto. Ele viu de um outro ângulo, de uma outra maneira. Ele viu um olhar de fé. Ele viu ali a questão de Deus, que Deus havia prometido que essa terra, que eles iam habitar nessa terra, que eles iam possuir essa terra prometida. E ali foi quando Caleb se levanta e fala com autoridade, com ousadia, e rebate aquelas palavras negativas. Ele rebate aquelas palavras negativas, ele não deixou aquilo, sabe? O povo, ele viu que o povo ali estava ficando já. E foi quando ele se levanta e ele fala, e mesmo assim ainda insistiram. A gente pode conferir isso no versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não, olha só, não poderiam, já botando no coração que não poderiam. Não teria condições, não teria como. E não seriam capazes. E aí é que está o grande perigo, quando a gente colocamos assim que não vai conseguir, não vai dar certo. Não tem essas frases que acaba se bobear, fica querendo tomar conta da mente? Mas que você não deixe essas palavras negativas tomar conta da sua mente, do seu coração, e te até convencer de que você não vai ser capaz de conseguir, que você não vai ser capaz de alcançar o objetivo, que você creia, que você possa exercer a sua fé. Caleb, ele creu, ele acreditou, não por causa daquilo que ele viu, que realmente ele viu homens, gigantes, ele realmente viu tudo aquilo que aqueles homens que foram pessimistas falaram. Só que Caleb, ele estava o quê? Ele estava confiando no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Deus vai agir, o sobrenatural de Deus. Então que você não venha ficar dando ouvidos a palavras negativas. Quantas pessoas que pararam no meio do caminho porque deram ouvido a palavras negativas. Mas que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa prosseguir, que você possa avançar, que você possa conquistar, que você possa estar tomando posse de tudo aquilo que Deus tem para você, para sua família, em todas as áreas. Que você possa estar guardando o seu coração, não deixe o seu coração ser dominado por palavras negativas, pelo negativismo. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então que você possa exercer a sua fé. Você não venha desanimar, não venha olhar as dificuldades ou aquilo que as pessoas têm apresentado, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso aí não é para você. Para de ficar dando ouvido a essas vozes que não te ajudam e não somam em nada. Pelo contrário, ela só leva você uma caverna. Ela só faz você deixar de viver
os planos de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas que estão vivendo enganadas, quantas pessoas que aceitaram palavras negativas e com isso parou no tempo. Pararam no tempo. E com isso não tem explorado o potencial que Deus deu. Você tem um potencial. Deus te deu um potencial, você tem talentos, você tem dons, você tem capacidade, porque é Deus quem te capacita. Então não fica preocupado com aquilo que as pessoas dizem, com aquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Não fica preocupado com isso. Não deixe essas palavras dominar a sua mente, dominar o seu coração, mas que você possa seguir em frente, que você possa avançar, conquistar, porque Deus é contigo. Deus é contigo, assim como foi com Caleb e Josué. E eles entraram e eles tomaram posse daquilo que Deus havia prometido. Aconteceu. A palavra que Deus liberou, a promessa que Deus havia se comprometido com o povo, aconteceu. E eles tomaram posse. E aqueles homens não entraram. Aqueles espias que foram pessimistas não entraram, ficaram de fora. Então que você possa estar olhando para o Senhor. E que você possa estar guardando o seu coração, a sua mente, dessas palavras negativas que não ajudam, que não somam em nada, só atrapalha. Mas que você possa estar confiando no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, que vão se cumprir para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.